Estava escancarado que depois que organizasse, tomaria a frente do futebol sul-americano e já aconteceu, tá? O Flamengo hoje ele vai bater esse ano 2 bilhões de receita. 2 bilhões de reais de receita. Foi um clube que olhou pra dentro, admitiu que administrativamente era uma porcaria. Eu dei um grito e falei assim, vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500. Então fica comigo, porque o que eu vou explicar agora não é só sobre futebol, é sobre organização, visão e domínio continental. Porque futebol se faz com dinheiro e com gestão. O Flamengo ajustou as contas lá atrás, ainda com bandeira, e tava na cara, gente, na cara, tava escancarado que depois que organizasse, tomaria a frente do futebol sul-americano e já aconteceu, tá? Já aconteceu. Esse título aí foi mais um de um clube que tem efetivamente a maior torcida do continente. Tem o maior orçamento do continente. Tá muito bem organizado. Fatura mais que todos os outros, mas é disparado e tem errado muito pouco administrativamente e também no futebol. Gente, o Flamengo traz jogadores de grandes ligas europeias. Até o próprio Danilo é um exemplo disso, que se tornou o primeiro jogador a ser bicampeão da Liga dos Campeões e da Libertadores, inclusive fazendo gols nas duas finais, né? Lá em 2011, eu narrei a final lá no Pacaembu, ainda pela Rádio Minas. Então, assim, com esse título aí, o Flamengo se tornou o maior campeão da Libertadores entre os clubes brasileiros, mas já vai se encaminhando daqui a pouco para ser o maior campeão também do continente. Gente, o Flamengo ganhou 3 Libertadores em 6 anos. Isso é hegemonia. Isso é hegemonia, tá na cara que é. Agora, para fechar esse vídeo aqui, não tem como. Eu preciso falar de um cara que caminha. Eu respeito quem pensa o contrário, tá? De um cara que caminha para se tornar um dos grandes treinadores até do mundo, hein? E eu tô falando do Felipe Luiz. Chega aí ao 4º título como treinador. Ele é muito jovem, dedicado, entrega ao projeto mesmo, muito dedicado, muito capaz. Copa do Brasil em 24, Supercopa 25, Carioca 25, Libertadores 25 e Brasileiro 25 também, sabe? Então Flamengo campeão mais uma vez. Quem quiser fazer frente, que se organize, que fature, que saiba gastar, que use cada vez mais os dados para administrar, para contratar, para manter jogador, para demitir, sabe? Para gerir seus clubes em geral. Porque cada vez mais será difícil parar os caras. Como é que você vai parar um clube que é o que mais fatura, que tem mais torcida, que é bem gerido, né? Então, é espelhar, tentar fazer igual, porque, de fato, daqui a pouco eles estão... O Flamengo está se encaminhando para daqui a pouco ser o maior campeão da Libertadores entre os clubes sul-americanos. Não dá para duvidar, se continuar nessa toada aí, não é isso? O Flamengo hoje ele vai bater esse ano 2 bilhões de receita. 2 bilhões de reais de receita. E isso é conquistado apenas pela própria grandeza. O Flamengo vive da sua própria grandeza. Ele não depende de um patrocinador. Se saírem hoje os patrocinadores do Flamengo, entrarem outros... A fila é provavelmente grande. vão entrar pagando mais do que hoje pagam os que estão lá. O Flamengo não depende de um investidor. Ele não foi comprado por um dono e se amanhã esse dono quebrar, ele está em maus lençóis. Não, o Flamengo ele vive da sua própria grandeza. E insisto nessa informação que é uma vitória silenciosa, porque a gente se debruça pouco sobre a política do clube. Em 2015, o Flamengo colocou esse sistema de governança pelo qual nenhum presidente pode, numa gestão, gastar mais do que aquilo que arrecada, como, por exemplo, fez o Corinthians, ano após ano, de 2012 para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o Flamengo, nos últimos 10, 12 anos, fez as coisas certas e está colhendo os frutos de ter feito as coisas certas. Foi um clube que olhou para dentro, admitiu que administrativamente era uma porcaria, admitiu que precisava se recuperar financeiramente, admitiu que precisava ser um clube responsável, admitiu que precisava pagar os seus impostos, admitiu que precisava quitar suas dívidas com o governo, admitiu que não precisava mais de incentivos fiscais, como tantos outros foram dados ao longo dos últimos anos para os clubes de futebol no Brasil, que empresas não tiveram as benesses que os clubes de futebol no Brasil tiveram. E o Flamengo admitiu que fazer as coisas certas poderia dar certo mais à frente. Ganhar um título pode acontecer de você a bola bater na trave e não entrar. Pode admitir que um jogador seu escorregue e o adversário se aproveite e faça o gol, como aconteceu em 2021. Mas a partir do momento
que o Flamengo olhou para dentro e viu que, se não se organizasse, olhou para dentro e viu que precisava fazer as coisas certas para poder, quem sabe, 5, 8, 10 anos depois, tá vivendo o que está vivendo, para mim esse é o grande mérito de todas aquelas pessoas que em 2013 resolveram dar um soco na mesa, virar a mesa e falar assim, ou o Flamengo faz as coisas certas, ou o Flamengo nunca mais vai ser o clube mais vencedor do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo hoje, a parte das conquistas esportivas, ele pode ser um exemplo para tanta coisa no Brasil. Fazer as coisas certas pode ser um bom caminho para todo mundo. Boa noite. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Você foi muito maltratado, Wes, para essa competição? Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. O Flamengo já jogou uma Libertadores com... Eu não vou citar o nome dos jogadores porque isso vai ser muito deselegante, mas com reforços que eram incompatíveis com essa competição. O Flamengo já jogou essa competição com um técnico interino. O Flamengo já brigou muito com a Libertadores até o Flamengo entrar num viés de entender o que é a competição. E eu me lembro, a última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eu me lembro que em 2017, que quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, estava a redação inteira me sacaneando, e eu dei um grito e falei assim, vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500, que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. E eu ganhei a aposta. E agora o Flamengo é tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei, com um título a mais. É difícil de acreditar. Se você volta em 2017 e fala isso, acho que ninguém acreditaria. Mas eu acho que o Flamengo entrou num círculo virtuoso que seria... Era possível imaginar que o Flamengo brigaria. Nem sempre ganharia, como não ganhou em 2021. Mas o Flamengo hoje é o... Você já reparou que, sempre que um time conquista algo gigante, começam a aparecer os tais segredos? Pois é, depois do tetracampeonato da Libertadores, a mídia finalmente revelou aquilo que muita gente suspeitava, mas poucos tinham coragem de falar. O Flamengo não chegou ao topo por acaso. Existe um plano, existe um modelo. E existe uma gestão que mudou o futebol brasileiro. Hoje eu vou-te mostrar o que realmente está por trás dessa hegemonia rubro-negra, porque o clube atingiu 2.000 milhões de reais em receita, e como esse projeto transformou o Flamengo no maior campeão brasileiro da Libertadores.